Olá, boa noite. Inicia agora o Ecologia e Meio Ambiente. Este programa é um projeto da Agenda 21 Passo Fundo em parceria com a Câmara de Vereadores e TV Câmara. E o objetivo é disseminar a educação ambiental nos veículos de comunicação. Então, participe dessa corrente, mande sugestões aqui para o programa. O nosso e-mail é agenda21passofundo@gmail.com e o telefone é o 3601 1150. Como se constrói uma cidade inteligente e sustentável? Uma aposta é no desenvolvimento de pessoas que executem, que pensem projetos para melhorar a vida das pessoas da comunidade, respeitando, é claro, o meio ambiente. Pois Passo Fundo, através da Faculdade Meridional, está integrando um projeto internacional que visa desenvolver essas capacidades. Para falar sobre esse projeto, nós estamos recebendo hoje os professores pesquisadores da IMED, o Lauro André Ribeiro, a Thaisa Leal da Silva e o Maurício Kunz. Boa noite, bem-vindos. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de começar explicando para as pessoas, o que é uma cidade inteligente e sustentável. O conceito de cidade inteligente, na verdade, ele é oriundo de um processo também que envolveu as chamadas cidades digitais. No caso das cidades digitais, se baseava principalmente na digitalização de processos ou de movimentos que aconteciam na cidade, com um enfoque de melhorar a gestão pública ou até mesmo de otimizar o tratamento de alguns dados. A cidade inteligente ela já é um pouco mais abrangente. Ela já engloba 7 dimensões que vão envolver também a economia, seria a Smart Economy, o Smart Living, o viver inteligente, o cidadão inteligente, a mobilidade inteligente, o ambiente inteligente também. Então é um conceito bem mais abrangente em que a tecnologia não é mais um fim por si só, mas é um meio para que se consiga uma otimização dos recursos, tanto econômicos e ambientais na cidade, e que isso promova uma melhor qualidade de vida e uma melhor condição econômica para os cidadãos dessa cidade. E como que é esse projeto que está sendo desenvolvido, Laura? Bom, esse projeto que está sendo desenvolvido começou, agora passou, finalzinho do ano passado, formalmente ele foi iniciado. Ele é um projeto que visa, um projeto de 3 anos, entre vários parceiros aqui da América Latina e europeus, da Estônia, Polônia, Holanda, Brasil, Argentina, Colômbia, Chile e Áustria, ou seja, e várias universidades desses países, em que a IMED e a PUC do Rio Grande do Sul estão presentes. Então, o que ele é? Ele objetiva, criar conteúdo, conteúdo, digamos assim, educacional para os nossos gestores públicos e autoridades. Ou seja, porque, como o Maurício falou, esse é um conceito relativamente novo. Assim, a gente está falando em cidade inteligente, cidade sustentável, e muitos gestores públicos, acham legal, mas não sabem qual é a prática disso. Bom, a gente sabe a teoria, legal, e agora? Como é que a gente vai realmente implementar alguma coisa que depois a gente possa dizer, a nossa cidade ficou mais inteligente ou mais sustentável? Então, a ideia é estudar, são 3 anos de projeto, ou seja, começamos agora com um workshop aqui em Passo Fundo e região, para começar a mapear quais são as capacidades, ou as capacitações que a gente chama, que os gestores públicos precisam ter para conseguir implementar isso realmente na prática. Então a gente está nesse mapeamento, depois a gente pode falar um pouco mais como é que a gente está fazendo isso. E depois a gente vai fazer cursos, tem online presenciais, pela União Europeia, abertos, para quem quiser acessar esse material, aberto essa comunidade, para que daí os gestores podem, digamos assim, se capacitar mais e realmente conseguir implementar isso nas cidades, porque às vezes é difícil, É um conceito novo. Na prática, quais seriam as cidades inteligentes e sustentáveis que temos como exemplo? A gente fez um levantamento pelo projeto também, de iniciativas de várias cidades que têm iniciativas de cidades inteligentes e sustentáveis. Até o Maurício daqui a pouco vai poder falar mais sobre essa parte. Mas a gente tem no Brasil um ranking de Connect Smart Cities, que ele faz o levantamento de 700 cidades brasileiras e ele sai todo ano
o resultado, né, desse ranking. E atualmente, em primeiro lugar está a cidade de Curitiba e em segundo lugar está a cidade de São Paulo. Né? Curitiba, principalmente em função da mobilidade urbana, né? Ciclovias, corredores de ônibus integrados. E São Paulo, principalmente, até uma coisa que a gente tem que ver depois, que cidades inteligentes envolvem muitas áreas, né? Muitos domínios, não é só pensar só urbanismo, só meio ambiente. Então, São Paulo é justamente porque ele é um nascedouro, que eles chamam de startups, de empresas novas, que são pequenas e que eles dão muitas oportunidades, então, na área daí do empreendedorismo, né? Então, esse é um das principais características da cidade de São Paulo para estar em segundo lugar no ranking brasileiro, né? Porto Alegre também está entre as 10 primeiras, está em 8º no ranking, mas agora, dia 17 de setembro, vai ser divulgado o novo ranking, né, de correspondente a 2018. Então, logo já vai ter mais dados sobre isso. Mas no projeto, então, a gente fez esse levantamento. E, além disso, no projeto também a gente faz um levantamento dos programas educacionais que já existem. Que já existem cursos e capacitações, como o professor Lauro falou. Mas a gente faz um levantamento, a gente fez na América Latina e aqui na América Latina, entre os países parceiros e os outros países todos da América Latina, quais são os principais cursos de capacitação, mestrado, cursos de ensino superior, que trabalham com cidades inteligentes e tem a ver com o assunto, né? Então, a gente selecionou 36 programas e aí investigou bem cada um deles, fez um levantamento de onde era, qual era o conteúdo, quanto tempo que levava cada curso. E até na Argentina foi onde teve mais programas educacionais desses, que eram 11. No Brasil teve 9, no Chile 6, Colômbia 4, Peru 4 e México 2. Então esses eram os 36 principais que a gente levantou. Isso tudo para a gente ir informando e pesquisando no assunto para a gente poder criar o nosso curso de capacitação resultante do projeto, voltado então para gestores e autoridades municipais, né? Um curso de capacitação em cidades inteligentes para gestores mesmo. E como que a IMED foi parar nesse contexto aí, como representante do Brasil, né, junto com a PUC do Rio Grande do Sul? Esse edital, a IMED integra esse projeto porque ela participou de um edital que foi submetido para a Comissão Europeia. A Comissão Europeia tem um programa que se chama Erasmus+, que é um dos únicos programas que permite o financiamento de pesquisas fora da Europa. Então, em 2016, a IMED participou da submissão desse edital. Depois, em 2018, eles fizeram algumas correções nesse edital e ele foi submetido novamente. E então, no final de 2018, esse edital foi aprovado e a partir daí começaram a ser recebidos os fundos para o financiamento para esse projeto. O principal link que existia de Europa, Brasil, era a Gabriela, que é a coordenadora do projeto na Áustria. Ela é oriunda da PUC, então até foi um desejo dela fazer esse link Europa-Brasil e ela conseguiu algo maior ainda, no caso Europa-América Latina, e por isso que se tem essas 4 universidades europeias e 8 latino-americanas envolvidas nesse projeto. É importante para a instituição, né, estar aí no hall importante de pesquisa, de universidades. Sim, é importante não somente para a IMED como instituição, mas também para Passo Fundo e região, porque daí isso é uma até dos objetivos do projeto. Eles não querem somente as grandes cidades, né? Ou seja, Porto Alegre, Rio de Janeiro, São Paulo. Não, eles querem ir, né, em regiões, né, do interior, né, o Passo Fundo. Então, até no nosso workshop tinha gente de várias outras, de Lagoa Vermelha, de Erechim, Caseiros, né, até mesmo, né, cidade Tapejara. Então, assim, cidades menores, mas com essa, né, o querer saber ou querer aprender o que eles poderiam fazer. E isso é muito, muito interessante, porque, assim, para ser uma cidade inteligente ou sustentável, você não precisa ser uma metrópole. Tu pode ser uma cidade de 200, de 50 mil, de 20 mil habitantes e ser uma cidade sustentável e inteligente. Então isso é interessante, né? Não é um negócio somente, né, para grandes cidades, e isso até o intuito da IMED entrar aí, do interesse deles entrarem, terem a IMED junto, para que a gente consiga acessar outros tipos de culturas e regiões,
né, que talvez se ficasse só com Porto Alegre tu não ia conseguir acessar, né? Então isso foi feito nos outros parceiros também, né? Na Argentina a gente tem cidades também diferentes, né? La Plata e qual é a outra? Antofagasta, um negócio assim. Antofagasta. Então assim, tem outras cidades, às vezes uma maior ou uma menor ou às vezes duas menores. Então assim, para realmente saber quais são as diferentes necessidades também de cada região, né? Porque pode ter diferenças também, isso que nós estamos estudando nesse momento. Até porque é vendo essas diferenças que vai se construir, né? Algo maior, porque vão ser videoaulas que vão ser disponibilizadas, é isso? Isso, a princípio sim, as videoaulas com certeza, nessa parte online. Mas a gente ontem, quando a gente estava no workshop, em todos os workshops, na verdade, ontem já era o 8º do projeto, né? Nosso workshop em Passo Fundo foi o 8º. Já tiveram na Colômbia, em vários outros parceiros, em Porto Alegre, na PUC, também foi dia 19. Então a ideia ontem era justamente no início do workshop levantar competências que eles achavam importante que ao fazer então esse curso de capacitação fosse resultante, né? Qual competência as pessoas que vão fazer vão sair, com que competência, né? Que resultados. E a gente também perguntou os modelos pedagógicos, como vocês gostariam que fossem esses cursos, se é uma vez por mês, 2 vezes por mês, né? Quantas vezes por semana, quanto tempo, 1 ano, 6 meses, 3 meses, né? Todo modelo, assim, a gente pediu sugestões deles. Entregas que teriam que ser feitas, vai já certificado, não vai? Porque vai ser aplicado, porque como é um público diferente, digamos assim, né? A gente foi bom. Não é um estudante, né, que está fazendo uma graduação que, digamos assim, que tem mais disponibilidade de horário. Não, é uma pessoa que normalmente não tem tanta disponibilidade de horário para estar presente num curso presencial todos os dias, por exemplo. Né? Então, ou seja, o curso tem que ser diferenciado, né? E muitas vezes, se tu começa a botar muito material teórico, sei lá, para ler, daqui a pouco a pessoa não vai ter tempo para ler, não vai querer ler. Então a gente tá aí, então a gente tem que fazer tarefas, digamos assim, vivenciais, de assim, talvez, né? Isso tudo que nós estamos discutindo, né? Tipo assim, tarefas de campo para que ele realmente consiga implementar às vezes na cidade dele essas teorias que ele está desenvolvendo, né, no estudo. Então, assim, tema de casa, tentar fazer isso na prática, digamos. É só um exemplo aqui que talvez, né, pudesse elucidar. E como resultado, quando eles foram apresentar ontem sobre o que cada grupo debateu, vários deles falaram, então, que gostariam que tivesse mesmo essas aulas online, mas que achariam muito importante que também tivesse aulas presenciais, né, em alguns momentos. E também não fosse só teórico, tivesse várias práticas ou tentarem fazer cases, assim, tipo, discutir sobre cases de cada cidade, tentar fazer algo aplicado também, né? Então foi bem interessante por isso, porque a gente confirmou que a gente pensava nesse sentido de não ser só online e também ter aulas presenciais, né? Daí isso que a gente está trabalhando de ver depois como vai ser, porque daí as online serão abertas, mas as presenciais teria que ver como seriam, né? Que daí tem que contratar pessoal e tudo mais. Mas isso foi bem legal, assim, porque eles deram muitas opiniões e que deram muitas ideias pra gente de como construir o curso, assim. Então foi bem interessante, assim, o workshop. E como eu falei, já era o 8º, então de cada um que a gente está fazendo em cada país, a gente vai tendo mais conteúdo e informações para poder criar um curso bem interessante. Qual é o próximo passo? Tem os workshops e depois... É isso que eu queria dizer. E daí, a partir desse... Todo o encontro ontem foi gravado, ou seja, o áudio foi gravado e foi tirado fotos de todos os materiais que foram produzidos pelos palestrantes, não, pelos participantes do workshop, né? Isso foi feito em todos, né? Então, assim, agora nós temos que transcrever toda a parte do áudio, né? Transcrever e, a partir de então, juntar com todos os outros workshops que foram feitos para avaliar exatamente isso, né? Como é que vai ser, então, há alguma, digamos assim, não é diretriz, mas assim, o que todo mundo mais ou menos está achando que é o melhor modelo, né? O melhor modelo de ensino para esse tipo de gente e quais são as competências que precisam estar nesse curso, tá? Então daí, a partir dessa análise de todos os workshops, a gente vai começar a fazer realmente outros cursos, né? Quando a gente bater o martelo, bom, tem que ser assim, assim, assado, tanto tempo, né? Vai ter uma parte de videoaula, uma parte presencial ou não, quais são as entregas, certificados e assim por diante. Então nós vamos daí
para a Áustria no grupo de trabalho que vai ter. Eu vou te pedir para a gente conversar sobre isso daqui a pouquinho. Tá Nós bom, vamos fazer tá agora certo. um rápido intervalo e voltamos em instantes com ecologia e meio ambiente. Fique com a gente. O que é importante para você é importante para a Câmara. A Câmara de Vereadores tem compromisso com a comunidade e transparência na gestão. Por isso, debater as necessidades da comunidade faz o trabalho do Legislativo ter muito mais resultados para você. Com participação, as mudanças acontecem e os investimentos geram mais desenvolvimento e garantem um futuro melhor para a nossa cidade. Câmara de Vereadores de Passo Fundo, a casa dos grandes debates. Voltamos com Ecologia e Meio Ambiente e hoje estamos conhecendo um projeto internacional para incentivar o desenvolvimento de cidades sustentáveis e inteligentes, do qual a IMED é parceira aqui no Brasil. Maurício, eu gostaria que você falasse um pouquinho mais dos exemplos concretos, que já existem nesse modelo de cidade que a gente quer. Certo, eu até posso falar de alguns resultados que a gente já obteve no decorrer do projeto, que foi diagnosticar o estado da arte em cidades inteligentes e sustentáveis na América Latina. Então, aqui no Brasil, as cidades que se adequaram aos critérios estabelecidos na pesquisa foram as cidades de Curitiba e São Paulo. Então, quando a gente fala em cidades inteligentes e sustentáveis, não é uma única iniciativa que vai tornar ela, ou dar esse título a ela, mas sim uma série de iniciativas que vão estar trabalhando juntas de alguma forma. Então, por exemplo, nós temos em Curitiba um dos melhores exemplos que tornou a cidade célebre até o sistema de mobilidade urbana dela e principalmente do transporte coletivo, que é baseado no BRT, que também orientou o crescimento urbano da cidade. Então a população foi concentrada ao longo desses eixos, então viabilizou o uso do transporte público pela concentração da demanda, e isso proporciona que o transporte público seja de qualidade e que muitas vezes as pessoas não precisem ou tenham uma necessidade menor de usar o carro. Então isso vai ter benefícios tanto na parte ambiental, muito na parte econômica e também na parte social da cidade. Outro exemplo concreto de iniciativa que está integrado o conceito de cidades inteligentes e sustentáveis é o Mobilab de São Paulo. O Mobilab é um laboratório de mobilidade urbana onde se tem, digamos, concentrado e pelo menos organizado toda a base de dados relacionada à mobilidade urbana da cidade de São Paulo. E com isso, eles estão incubando startups que estão desenvolvendo soluções para determinados problemas da mobilidade urbana de São Paulo, tanto nos diversos modais, seja bicicleta, seja carro, seja transporte público ou caminhadas. O funcionamento do Mobilab, ele envolve vários aspectos do conceito de cidades inteligentes, porque ele usa dados, trata os dados para se tomar decisão. Então, com esses dados que a população mesmo produz, seja com seus padrões de deslocamento ou o que for, usar essa base de dados para tomar decisão é algo que pode fundamentar bastante a destinação de recursos e a criação de soluções. Também outro aspecto que está presente tanto em Curitiba como em São Paulo é o incentivo ao empreendedorismo. As duas cidades contam com facilidades para a abertura de empresas, principalmente na parte mais tecnológica. Por exemplo, em Curitiba tem uma área fabril que estava um pouco degradada até, então foi feita uma revitalização nessa área e a Prefeitura de Curitiba está dando incentivos fiscais para que startups ou empresas ligadas à tecnologia se instalem ali. Então, além dessa
desse incentivo ao empreendedorismo tem um aspecto de revitalização urbana de uma área degradada que tá funcionando. São Paulo também tem uma outra iniciativa mais ou menos nesse aspecto, que é a de tentar reduzir a burocracia para a abertura de empresas por meio de licenciamentos digitais, para evitar o deslocamento dos, digamos, futuros empresários ou quem estiver interessado em abrir uma empresa pela cidade para conseguir alvarás ou determinadas licenças. Para atividades de baixo risco, todo esse procedimento está sendo online. E algo que demorava até 100 dias quando o procedimento era feito em papel, passou a ser de somente 5 dias com essa digitalização. E esse é um assunto que nós temos discutido aqui e que a gente vê que os gestores não discutem tanto quanto seria necessário. É um desafio para os municípios? Com certeza é um desafio, né? Porque muitas vezes é difícil tu implementar certas coisas na digitalização, seja de documentos ou seja de processos, né? Porque normalmente a gente está acostumado a fazer a coisa de um jeito, né? E agora a gente tem várias outras ferramentas que podemos mudar, né? As tecnologias também para nos ajudar, mas muitas vezes a gente não sabe como lidar com essas tecnologias ou saber como utilizar ou como a gente poderia fazer para melhorar os processos, né, e deixarmos eles mais eficientes, né? Então muitas vezes o corpo técnico, né, público muitas vezes carece de algumas dessas habilidades, né, dependendo do tamanho da cidade, é claro, né? Então, mas assim, há muita coisa a se fazer, tem muita coisa legal acontecendo que dá para fazer, mas assim, a gente vê avanços, assim, eu sou otimista, né? Então, assim, eu vejo alguns avanços. Aqui em Passo Fundo a gente tem alguns exemplos até, né? Eu gostaria que vocês falassem, avaliassem como pesquisadores, né? Como que está Passo Fundo nesse contexto? Eu ia falar, assim, a parte de, por exemplo, bicicletas compartilhadas, né? Ou seja, Passo Fundo foi a primeira, se eu não estou enganado, a primeira cidade do interior do Rio Grande do Sul. Somente Porto Alegre tinha e Passo Fundo foi quando foi lançado, acredito que em 2016. Né? E isso, né, somente tu ter essa possibilidade de um outro modal, né, de ter uma bicicleta à sua disposição para ir e vir e gratuitamente, que é algo que não acontece, eu acho que quase em nenhuma cidade do Brasil esse serviço é gratuito, né? Então, assim, isso, né, vai dando outras formas digamos assim, do viver da cidade e do ir e vir, né? Isso vai deixando a cidade cada vez mais inteligente e mais sustentável, né? Se eu não tiver um carro e vou ter a possibilidade de usar a bicicleta para eu ir e vir para o meu trabalho, né? É melhor para a minha saúde e melhor para o ar que respiramos também, né? Então, assim, isso é uma só para citar o Maurício pode falar um pouco mais da malha cicloviária, né? Que foi o teu objeto de estudo no mestrado, então... Isso, até... eu sempre gosto de comentar que quando a gente fala em cidade inteligente, muito se fala em tecnologia, e acho que algo que é bem intrínseco da tecnologia é a eficiência. Então, puxando isso por exemplo, para a bicicleta é um meio de transporte que torna o uso do espaço mais eficiente, porque ela usa menos espaço urbano do que um carro para deslocamento, por exemplo. Então, é muito mais interessante para a cidade incentivar esse tipo de transporte do que um outro que pode ser mais poluidor ou que use muito espaço mesmo. O espaço urbano é um bem muito valioso de todas as cidades e é interessante que ela seja usada de um jeito que promova uma melhor qualidade de vida ou promova espaços públicos de qualidade. Então, nesse sentido, Passo Fundo avançou bastante nos últimos anos, principalmente nessa questão do incentivo à bicicleta como meio de transporte, tanto pela implantação do sistema de bicicletas compartilhadas, como pelo início da criação e expansão da malha cicloviária. Porque a gente vê, é consenso que dos principais problemas enfrentados pelo ciclista é a ausência de infraestrutura. Então, nesse sentido, o Passo Fundo está no caminho certo de expandir essa infraestrutura para estimular esse modal. Outra iniciativa não, mas é algo que está acontecendo agora e que também tem grande chance de ser feito de uma forma inteligente, também é a revisão do plano diretor. Então, o plano diretor é um instrumento que pode regrar e induzir, e se feito da forma certa,
tornar o crescimento urbano, o desenvolvimento urbano dos próximos 10 anos de uma forma que vai ser positiva econômica, social e ambientalmente. Aqui em Passo Fundo, essa revisão do plano diretor, ela contou com várias instâncias para participação popular. E isso também é um dos eixos das cidades inteligentes e sustentáveis. É importante que o cidadão se engaje na construção de tudo que tem a ver com a cidade, para que ele se sinta pertencendo àquilo, e então isso vai fazer com que ele também use mais, se apodere daquilo e que isso se torne melhor para a população. E como é que está Passo Fundo assim, em comparação com outras cidades? Com relação a Passo Fundo, em relação ao ranking, né, de Conecta Smart Cities, ele ainda não está sendo mapeado, e até eu estou orientando 2 trabalhos de mestrado agora no PPG-ARC, na área de cidades inteligentes, e um deles é relacionado a isso, que a aluna ela vai comparar então Passo Fundo, né, que é a cidade de médio porte, com as cidades de médio porte que estão entre as 50 primeiras do ranking, e verificar, então ela vai analisar principalmente o eixo de mobilidade e acessibilidade, urbanismo e meio ambiente, isso. Então ela está analisando para ver, comparando então, e vai comparar cada um dos indicadores, porque dentro de cada eixo desses 3 tem vários indicadores que são avaliados, desde tamanho de ciclovias, quilometragem de ciclovias em cada cidade, vários dados de cada uma das cidades, e comparar com Passo Fundo, então, como o Passo Fundo está e quais seriam os próximos passos. Ela vai propor diretrizes para Passo Fundo conseguir estar presente nesse ranking, né, ser mapeado como uma das cidades a serem avaliadas no ranking de cidades inteligentes e tentar aparecer ali assim que possível. Outras iniciativas também, eu oriento alunos de graduação também, e recentemente um deles terminou e defendeu o trabalho de conclusão, agora está começando o mestrado, e ele fez um trabalho que daí já está sendo mesmo aplicado na cidade, que era na área de segurança. Então ele fez, como o Maurício falou antes, a gente sempre agora a gente tem que entender que a computação e a tecnologia é uma ferramenta para ser usada e melhorar as cidades, né? Então não é um fim, como ele falou. Então a ideia é usar a tecnologia para melhorar a qualidade de vida. Então esse aluno ele fez um trabalho que ele pegou os dados da Brigada Militar, ele pediu os dados de boletins de ocorrência, não os dados das pessoas, mas só os dados de onde foi, horário, local, e mapeou, colocou num grande banco de dados isso. Foram muitos dados, 13 mil dados dos últimos anos, né? E a ideia dele, então, era auxiliar nas rondas policiais, porque com esses dados ele fez um levantamento, fez um cruzamento de dados e uma análise bem profunda, e para tentar prever onde são os principais locais onde as rondas têm que ir, né? Onde é que ocorriam mais incidentes, em que horário, que local. Se também fez um cruzamento com os dados da Embrapa, se quando tinha chuva, como que eram os incidentes, ou quando, né, em temperaturas diferentes. Então ele fez uma análise bem legal, e esse trabalho dele já está sendo agora implantado na Brigada Militar de Passo Fundo, né? Então, para auxiliar a orientar onde deveriam ser as rondas policiais em cada dia da semana e tudo mais, como um auxílio, né? Na verdade, sim, deixar as rondas mais eficientes. Isso, assim, para deixar as rondas mais eficientes. Então, um auxílio à Brigada Militar, né? Então, isso foi bem interessante, assim. E você falava no primeiro bloco que todas essas ideias, esses levantamentos vão ser compilados agora. Sim, exatamente. Todos os levantamentos que nós fizemos em todos os workshops até o momento, né, nós temos agora alguns meses, né, para compilá-los até outubro, e em outubro, né, vai ter um grupo de trabalho na Áustria, né, com todos os parceiros vão se reunir lá, exatamente para definirmos, né, agora os próximos passos, ou seja, como que realmente vai ser o modelo metodológico que vamos ser usado, como é que vai ser passada essa informação, né? Vai ser por meio de vídeos, claro que vai ter vídeos, mas o que mais? O que vai ter que ser esses vídeos? Vão ser vídeos curtos de 5 minutos? Não, vai ser vídeo de 10, de 15. Então, todos esses detalhes nós vamos ter que deixar bem claro agora nessa próxima reunião de trabalho, para posteriormente iniciar daí a gravação, né, dos vídeos, né, das videoaulas, digamos assim, e do material didático, pedagógico e didático, né, de como será realmente oferecido, né, esses cursos para os gestores, né?
E também esses cursos que vão ser online, eu estava vendo que são cursos de 80 horas, 3 idiomas. Eu não sei exatamente quantas horas vai ser, exatamente isso está sendo definido exatamente, mas serão sim em 3 idiomas, né? Português, espanhol e inglês, né? Essas são as 3 línguas oficiais do nosso projeto, né? E daí, mas exatamente essa coisa, quantas horas vai ser, vai depender, né? Então, exatamente de como a gente vai fazer isso nas próximas etapas. Rapidamente, então, um site para as pessoas entrarem em contato, conhecerem melhor o projeto, a iniciativa. É www.cap, o 4 daí, cap4city, que é capacity, mas no lugar do segundo A é um 4, .edu. Esse é o site do projeto, que daí lá tem mais informações de todas as universidades e parceiras, né, do nosso projeto. E lá serão disponibilizados também os vídeos, né, para acesso depois. Então, assim, agora vai lá, não terão ainda os vídeos, né, mas futuramente sim serão disponibilizados lá no site para acesso de todo mundo. Ok, o programa chegou ao fim, agradeço a presença de vocês, parabéns pelo trabalho. Muito obrigado. Agradeço também a sua companhia, até o próximo Ecologia e Meio Ambiente. Fique em paz.